Glórias a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Rapaz, a glória está tão forte que eu estou com vontade de chorar. Eu não sei se tem alguém sentindo isso, mas está muito forte hoje. Aleluia. Boa noite a você também que está na sua casa, no seu trabalho, enfim, onde você estiver acompanhando. Tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer hoje, em nome de Jesus. Quem aqui está animado? Dá um glória a Deus pentecostal aí bem forte. Aleluia, glórias a Deus. Hoje é um culto especial de homens, né? E a gente obviamente vai falar um pouco disso. Tem algumas estatísticas que falam que homem é tudo igual, homem não presta, mas eu creio que essa estatística não faz parte aqui do Costa Rica, e a gente vai ver que nós somos homens valorosos em nome de Jesus. Agora só os homens dão glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. A gente vai ler o versículo 1 e depois a gente vai ler a partir do versículo 6. Glórias a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, né, povo de Deus? Vou esperar que daí a gente pode acompanhar junto no telão e vai ser uma bênção. Então vamos lá, Juízes capítulo 6, versículo 1 diz assim. Vou ler na versão que tiver aqui, ó. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E daí a gente vai para o versículo 6. Assim, Israel ficou muito debilitado, em outras versões, empobrecido, com a presença dos medianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais. Outras versões diz: não adorai os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvido a minha voz. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Aleluias. Vamos a Deus em oração. Pai, em nome de Jesus, é notório, Pai, a sua presença aqui, então já te pedimos, Pai, fala conosco. Fala conosco agora, Pai, trata os nossos corações. Precisamos ansiosamente, Pai, ouvir a Tua voz, ouvir os Seus direcionamentos. Eu te peço humildemente, Pai, diminua o máximo que o Senhor puder de mim. Oh, Pai, que o Senhor possa crescer nesse lugar e que a Sua glória tome conta desse templo. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Aleluia. Igreja, a palavra começa dizendo: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante aos olhos do Senhor. Se a gente pega o livro de Juízes, a gente vê que isso é um padrão do livro. O povo estava sendo abençoado, aí eles começavam a fazer mal, o que era mal aos olhos do Senhor, então eles se distanciavam, aí começava a dar tudo errado, clamavam a Deus, e Deus enviava socorro. Aí começava a ser abençoado, eles começavam a fazer coisa errada de novo, clamava a Deus, e Deus enviava socorro. Vamos parar para pensar, às vezes não parece a nossa vida um pouquinho? Está tudo ruim, que a gente faz: Deus, em nome de Jesus, me ajuda, aí começa a ficar bom. Aí a gente fala: não, agora está tudo bem, agora não tem problema. Então, quando a gente olha um pouquinho para a nossa vida, a gente vê um pouco, às vezes, o padrão de Juízes, mas eu creio que a partir de hoje isso mudou em nome de Jesus. Geralmente, o pecado que eles cometiam naquela época para gerar esse afastamento era idolatria. Então Deus queria, obviamente, ser o único a ser adorado, mas o povo começava a adorar os deuses dos povos ali ao redor daquela região, e daí obviamente Deus se retirava. A palavra diz,
que Deus entregou o povo nas mãos dos midianitas. Quando a gente passa rápido e lê de uma maneira rápida, a gente fala, poxa, mas Deus deu de presente o povo, Deus entregou como prêmio para o inimigo o povo que era dele. Não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o povo, por fazer o que era mal aos olhos do Senhor, se distanciou de Deus, e Deus obviamente foi retirado do centro daquele povo, Deus não estava mais lá. E eu sei que acontece o seguinte, muitos pregam um evangelho bem aveludado hoje em dia, obviamente, querem igrejas cheias, igrejas lotadas, e o povo não quer ouvir a verdade, pregam que não tem problema, você está meio distante, está meio parado, olha, não tem problema nenhum, uma hora vai dar certo. É mentira. Aqui é a grande prova. A partir do momento que a gente se distancia da presença de Deus, a gente vai de encontro direto da presença do diabo, na presença do inimigo. Sabe, não foi Deus que entregou o povo como presente, mas o distanciamento do povo fez com que a proteção de Deus não distanciasse mais o inimigo deles. E às vezes a gente passa por isso, fala a verdade, a gente passa por isso todos os dias. Não tem como, igreja, presta atenção, não tem como não ser de Deus e não ser de mais ninguém. Não existe isso. Só existem dois governos: ou a gente serve o governo de Deus, o governo da luz, ou a gente serve o governo das trevas, o governo do inimigo. A gente precisa tomar a decisão qual governo que a gente quer estar. E a partir do momento que a gente pisou fora do reino de Deus, o inimigo vem, e ele não vem de brincadeira, porque ele quer nos levar. Ele já perdeu, a guerra já está perdida, ele quer nos levar com ele também. Agora presta atenção, no versículo 2, diz assim: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Ou seja, o povo de Israel, na sua terra, começou a fugir para os montes, construir covas, cavernas, fortificações. E o que acontecia? No versículo 6 mostra que eles estavam empobrecendo, lembra? Por que eles estavam empobrecendo? Porque o povo de Israel plantava, eles não deixavam de trabalhar, eles semeavam, eles corriam atrás, eles tinham seus animais. Mas na época da colheita, presta atenção nisso, na época da colheita, vinham os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos, e tomavam conta de tudo. Algumas versões dizem que roubavam, saqueavam, outras dizem destruíam toda a novidade da terra, ou seja, todo aquele fruto era roubado, Israel não ficava com nada. E olha o resultado, os homens daquele tempo começaram a não ter como mais levar o sustento para sua própria casa. Isso foi empobrecendo aquele povo, eles ficavam acuados, com medo, e empobrecia todo o seu povo. Presta atenção aqui, qual que é a diferença? Porque você pode falar, não, mas o povo de Israel foi escravo no Egito também. Qual que é a diferença do povo de Israel ter sido escravo no Egito e agora? Uma coisa é você ser escravo na terra do inimigo, uma coisa é você ser oprimido na terra do inimigo, outra coisa é você ser oprimido, ser escravo na sua própria terra. Eles haviam sido tirados do Egito, eles não eram mais escravos, eles estavam na terra prometida, eles estavam em Canaã, a terra que Deus para ser deles, que Deus deu para ser deles, mas eles estavam sendo oprimidos. Então uma coisa é você no campo do seu adversário, você ter que recuar, você ter que ser coagido, e outra coisa é na sua própria casa. Não, mas o que acontece é que muitas vezes, hoje em dia, vemos homens fugindo para cavernas existenciais, para covas existenciais, sabe, com medo do inimigo. Tudo isso por conta de um distanciamento de Deus, porque se distanciaram do Senhor. E olha só o que acontece: homens que trabalham, homens que se dedicam, homens que tentam tirar tempo para sua família, que buscam alguma coisa melhor, mas vê o inimigo pintando e bordando dentro da sua própria casa, porque hoje está distante do Senhor. Então, uma coisa é a gente vê lá, a gente está no terreno do inimigo, o inimigo está nos batendo, nos massacrando, mas dentro da nossa própria casa não. E eu sei que tem pessoas assim hoje, sabe, pessoas que
quando chega o momento de curtir um momento diferente com a família, não consegue, porque o diabo acaba com tudo. Quando tem um momento que quer curtir um pouco mais os filhos, não tem como, parece que tudo dá errado. Sabe, na hora de viver algo novo com a esposa, também não consegue, parece que nada dá certo. Mas ele está trabalhando, ele está semeando, mas está se escondendo de medo do inimigo, porque sabe que está distante do Senhor. E talvez você possa estar assim hoje. E daí você me pergunta, tá, mas e agora? Estou assim, o que eu faço? Deixa eu te falar uma coisa, tem uma boa notícia. Deus tem propósito em todas as coisas. Aleluia. Lembra que a gente leu que o povo estava distante do Senhor e foi entregue, né? Então eles caíram no colo do inimigo. E o povo clamou a Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Talvez, homem, se você está aqui nesse culto, ou se você está assistindo isso e você vive esse momento agora, é porque o seu povo, a sua casa, clamou a Deus pela sua vida. Se você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, é porque a sua casa clamou a Deus pela sua vida. E não é só isso, você só não veio para mais um culto. Deus hoje vai te levantar para guiar esse povo que é a sua casa, para vencer o inimigo que tanto te oprime. Aleluia, Deus é maravilhoso. E o que Deus falou para Gideão? O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas como assim? Que é um homem valoroso? Qual é o tipo de homem que Deus escolhe para guiar o seu povo? A gente vai ver ali em Êxodo 18, 21, eu vou ler rápido para vocês. Ali Jetro, sogro de Moisés, orientou Moisés que ele precisava de mais pessoas para ajudar a guiar o povo. Estava crescendo demais e Moisés não conseguia mais sozinho. Então ele falou, você precisa de mais gente. Só que olha a orientação. E tu, ele falando para Moisés, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Aleluias. Olha só, primeiro ponto, homens capazes. Deixa eu falar uma coisa, ninguém nasce capaz. Ninguém nasce capaz. A pessoa, para ser chamada de capaz, ela passou por um processo de capacitação. Ela aceitou ser ensinada. Então, para um homem ser capaz, ele primeiro precisa ouvir. Ele precisa ter humildade, que ele não sabe o que ele precisa aprender. E se dedicar, buscar conhecimento, ir para cima. Porque quando a oportunidade surgir, ele vai ter capacidade de cumprir aquilo que Deus reservou para ele. Então tem que ser homens capazes, homens dedicados. Segundo ponto, homens tementes a Deus. Tementes a Deus aqui, essa expressão, ela é equivalente quando a Bíblia diz sobre fé verdadeira. Não é uma fé superficial, não é aquela fé de aparência, aquela fé só da roupa que a gente usa. É a fé de verdade, a fé que tem o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, como único provedor das nossas vidas, e como que faz todos os milagres, não tem nenhum outro. Essa é a fé verdadeira, onde a gente deposita a nossa confiança, o nosso temor, a nossa adoração, toda nele e em mais ninguém. Então precisavam ser homens capazes, homens tementes a Deus. E depois continua, homens de verdade. Isso é muito forte, porque se tem homens de verdade, também tem homens de mentirinha, sabe? Aqui não falou, olha só, homens acima de 1,80, com braço 50 centímetros, musculoso, forte, homem rico, cheio de posse, não. Aqui ele falou, homens de verdade. Quando diz homens de verdade, ele está tratando do coração, da maturidade do homem. O homem que entendeu que ele não é nada sem Deus, e ele teme tanto a Deus, que deixa que Deus o capacite, e ele vai aprendendo, e ele se torna cada dia mais um homem, com uma imagem e semelhança de Jesus aqui na terra, homem de verdade. E o que mais? Olha só, esse dói um pouco, que odeiem a avareza. Sabe o que é avareza? Avareza é a qualidade de quem tem apego excessivo a dinheiro, a riqueza.
o homem precisa odiar a avareza. Ele precisa deixar de ter esse apego excessivo ao dinheiro. Às vezes, a gente sabe disso no nosso íntimo, a gente começa a ligar as bênçãos de Deus diretamente só onde tem bênção financeira. Opa, aquele ali não está enriquecendo, está vivendo o básico. Às vezes a gente fala assim, ali não tem Deus operando. E porque a gente vê alguém ganhando mais, fazendo alguma coisa, a gente fala, opa, Deus está naquele negócio. E às vezes não é assim. Eu vou contar uma experiência que eu tive que mudou a minha vida. A gente estava morando em Curitiba, e eu viajava por Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Eu tinha conseguido, naquela época, realizar o meu sonho, me tornar gerente de uma multinacional e ganhar um salário que eu jamais imaginei na minha vida. Estourou a pandemia, eu estava em Santa Catarina, não tinha mais ônibus para voltar para Curitiba. Falei, e agora, o que eu faço? Travou o Brasil inteiro. Estava tendo convenção nacional da Quadrangular em Balneário Camboriú. E aí 2 pastores estavam falando comigo no WhatsApp, falou assim, a gente passa a te pegar, a gente não vai ter convenção mais mesmo, a gente te deixa em Curitiba. Falei, tá bom. Eles passaram a me pegar, e a gente começou a andar. Aí teve um acidente no meio da serra, uma serra no meio do caminho, e a gente ficou mais de hora parado. E naquele momento eu fui impulsionado a começar a rasgar meu coração. Eu comecei a falar, olha só, eu estou com medo, porque eu sou pregador da palavra, sabe, eu sempre, desde quando me converti, tive um temor muito grande a Deus, só que agora a minha rotina está tão difícil, que faz mais de um mês que eu não leio a palavra, sabe, está tão difícil para mim, que eu não lembro nem de orar. Eu passava só o final de semana em Curitiba, eu ficava viajando em várias cidades, só hotel. Quando eu chegava no hotel, eu ficava trabalhando de madrugada, e no outro dia trabalhava de novo. Aí eu chegava no final de semana, a minha esposa, aquela mulher de Deus, pegava os meus filhos, o carro, andava 40 minutos quase até uma igreja que a gente frequentava em Curitiba, sozinha, porque domingo eu estava cansado, eu precisava preparar a minha reunião de segunda-feira, e eu comecei a abrir meu coração com eles disso. Eu fui falando, eu falei assim, olha, o único momento que eu oro, eu andava muito de avião naquela época, eu falei assim, o único momento que eu oro, eu vou ser honesto com vocês, é quando o avião está pronto para decolar, eu começo a falar, Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece meu coração, sabe que se esse avião cair hoje, eu estou lascado, eu estou no inferno, então por favor, coloca suas mãos debaixo desse avião, não deixe que esse avião caia. A gente é assim, não é verdade? Fala a verdade, tem esses momentos, e era o único, eu abri meu coração, e a gente paradão lá, só que eu terminei toda a história, toda a minha reclamação, todo meu coração rasgado, e falei assim, mas uma coisa me deixa tranquilo, eu sei que Deus está nesse negócio, não é possível, olha o quanto que eu estou ganhando, cara, eu jamais imaginei ganhar isso, caiu o salário desse na minha conta, Deus está nesse negócio. Aí ficou um silêncio dos 20 segundos no carro, e eu já me senti envergonhado, e um deles virou para mim e falou assim, Vi, não leve a mal o que eu vou te falar agora não, mas nem sempre o sucesso financeiro tem a ver com a presença de Deus. Algumas vezes, e muitas delas, tem a ver na verdade com o distanciamento de Deus. Eu falei, não é possível. Ele falou assim, é verdade, para pensar nisso. Aquilo ficou martelando na minha cabeça, ficou martelando muito, e passou tempo para eu entender. E é verdade, só que às vezes você está aí sentado, ou você está na sua casa, e você pode falar assim, até parece, você vivia na igreja, Deus jamais ia permitir que você enriquecesse se você saísse da presença dEle. Ah é? Você realmente acha isso? Então a gente vai ler o capítulo 4, versículo 8 de Mateus, que diz assim, porque a gente tem que lembrar uma coisa, quando a gente sai da presença de Deus, a gente fica num lugar quietinho sem ninguém pegar a gente vai direto no governo do inimigo. Olha só, Jesus sendo tentado, olha o que o diabo faz, novamente o transportou o diabo, ou seja, o diabo transportou Jesus a um monte muito alto, e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Igreja, para pensar, às vezes a gente acha que a gente é super-herói. Se o diabo teve coragem de chegar na frente de Jesus
e oferecer glória, poder, riqueza, você acha que Ele não vai chegar na nossa frente? Você acha que Ele não vai colocar pratos maravilhosos? Porque, gente, eu vou falar uma coisa, sabe o que estava acontecendo naquela época? Eu tinha que me assentar em rodas que eu jamais me assentaria, eu tive que frequentar lugares que eu jamais frequentaria, mas para manter aquele meu cargo, eu tinha que estar junto, senão eu perdia oportunidades. E o inimigo faz isso com a gente, ele mostra uma coisa muito boa, e se a gente não tiver discernimento no momento, e se a gente estiver distanciado de Deus, a gente abraça como se fosse a maior oportunidade da nossa vida, e não é isso que acontece. Então, a partir de hoje, ao invés da gente olhar e falar assim, olha ali está passando um homem de Deus, olha como o cara anda na estica, olha lá, comprou 3 casas nos últimos 2 anos, só pode ser Deus na vida desse homem. Não, a gente não vai fazer mais isso, em nome de Jesus. A gente vai olhar e vai falar assim, olha lá, ali vem um homem de Deus, olha como ele era, olha como ele é hoje, olha como ele tratava a família dele, olha como ele trata a família dele hoje, olha como a vida dele, sem ele abrir a boca, reflete a vida de Jesus e o evangelho que ele deixou para nós. Aleluia, aleluia, aplauda o nome de Jesus, glórias a Deus, glória Senhor. Homem de verdade, esse sim é o homem de verdade, glórias a Deus, Deus é maravilhoso, igreja. Tem um outro texto que também nos ensina um pouco sobre o povo escolhendo homens para ajudar na obra do Senhor. E por que eu gosto de pegar exemplos de homens sendo escolhidos para ajudar na obra do Senhor? Porque, pera um pouquinho, a gente também tem que guiar pessoas. Às vezes a gente quer guiar um povo, uma multidão, e a gente esquece de guiar os 3 quadros da nossa casa. Então a gente precisa ter as qualidades dos homens que são escolhidos aqui para também guiar, porque a nossa família é um povo, eles também têm olhos, ouvidos, eles também conseguem ver as nossas atitudes. O Vinícius ser pregador da palavra aqui é fácil. Quem me conhece está sentado ali no banco, sabe de todas as minhas falhas. Ali que eu preciso provar todos os dias que o Espírito Santo habita em meu coração. Se vocês querem saber se eu sou um homem de Deus, não pergunta para mim, pergunta para minha esposa, para os meus filhos. Eles podem responder ou não. Eles sim. Aleluia. O que esses homens precisavam ter? Olha lá, era a instituição dos diáconos. E que coisa linda diaconato, né, igreja? Um povo honrado. E aqui o povo estava instituindo os diáconos, lá em Atos capítulo 6, versículo 3. E também o que estava acontecendo? Crescendo o povo. E daí estava faltando mantimento para a turma, o povo já começou a reclamar. Aí falou, não, pera um pouquinho, vamos então instituir um povo para nos ajudar, porque a gente precisa continuar pregando a palavra. E daí a instrução era assim, ó: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esta necessidade. O que os homens precisavam ter? Boa reputação. Os homens não precisavam ter uma túnica diferenciada. Os homens não precisavam ter uma sandália da Dolce & Gabbana naquele tempo. Eles precisavam ter boa reputação. E boa reputação não é o que está por fora, são as atitudes de dentro que afetam as pessoas de fora. Então, para se ter uma boa reputação, você tem que ter uma vida correta. As pessoas precisam te conhecer e falar bem de você pelo que você é, não pelo que você aparenta ser. Boa reputação. Segundo ponto, os homens precisavam ser cheios do Espírito Santo. E vai um segredo: não tem como a gente guiar a nossa família ou qualquer povo sem a presença do Espírito Santo nos nossos corações. É impossível. É impossível. Se a gente fizer isso, a gente está guiando eles para o inferno, porque a gente vai ensinar errado. Só o Espírito Santo consegue nos guiar e nos levar realmente na direção correta. Deixa eu te falar outra coisa. Qual que é o terceiro ponto? Sabedoria. Eles precisam ser cheios de sabedoria. Como que você alcança sabedoria? Sendo cheio do Espírito Santo. Está vendo que é uma coisa que não tem como? Você tem que ter boa reputação. Um cristão cheio de Deus vai ter boa reputação. Cheio do Espírito Santo, o resultado de tudo isso é ter sabedoria, saber falar na hora certa, saber correr atrás daquilo que precisa. Homens cheios de sabedoria. Então a gente viu que não basta ser apenas sexo masculino, certo? Porque às vezes a gente fala, não é homem, não, sexo masculino. A gente brinca. Por quê? Porque homem de verdade não tem a ver com o que está por fora, tem a ver com o que está por dentro, está no coração.
Glórias a Deus. Olha só, a gente vai entrar agora no assunto top, no assunto top. Outra coisa que o homem, já que o culto é de homens, o homem não pode abdicar, o homem não pode deixar de fazer. O homem jamais pode abdicar da posição de provedor da sua casa. Jamais. Não pode acontecer. A gente sabe que nos últimos tempos, as mulheres têm crescido no mercado de trabalho. Isso é maravilhoso. Isso é top demais. As mulheres têm que ser valorizadas. Sabe, tem muitas mulheres hoje que ganham o suficiente para sustentar uma família, sustentar uma casa. E glórias a Deus por isso. Tem que ter, porque se dedicam também, trabalham duro, correm atrás. Mas isso faz com que certos homens tirem proveito da situação e joguem toda a responsabilidade de provisão da casa em cima das costas da esposa. Não, isso não está certo. Sabe, eu já vou deixar claro aqui, para ninguém fazer um corte e falar: o Vinícius está falando que o homem tem que ganhar mais que a mulher. Não, Nanina, não falei isso. Eu estou dizendo que o homem não pode abdicar da posição de provedor. A mulher pode ganhar mais que o homem, não tem problema nenhum. E se tem alguém que ensina isso, foge, irmão, que a mulher não pode. Lógico que pode. Eu vou falar de mim um pouquinho de novo. Minha vida tem um pouquinho de experiência, coisa que deram errado, coisa que deram certo. Teve momentos da minha vida que a Bru ganhava mais, teve momentos que eu ganhava mais. Mas desde quando a gente começou, né, amor, a gente jamais dividiu o salário. Desde sempre era nosso salário. Se os dois ganhavam cada um não ganhava os dois ganhavam 2. A gente sempre correu junto. Então a gente nunca teve esse problema. Teve momentos que ela ganhava mais, porque pensa uma mulher que trabalha, irmão. É o Julius, o pai do Cris, na versão feminina. Falar para você, Luquinha recém-nascido ia trabalhar de madrugada, irmãos, para trazer o sustento para casa. Top demais, para ajudar, né, para auxiliar. E nesses últimos 2 anos, imagina só, eu estava naquele emprego top, lembra que eu falei? Emprego top. Pandemia, eu trabalhava com o quê? Com intercâmbio. O que aconteceu? Acabou. Não tinha mais para onde o povo viajar, o mundo ficou fechado 2 anos. Vai vender o quê? A empresa mandou todos os gerentes embora. Fazer o quê? Aí eu não deixei, ela é prova disso, eu não deixei de correr atrás de sustento para casa nenhum dia. Mas, irmão, estava difícil ganhar dinheiro, não é fácil não. O que aconteceu? Ela, graças a Deus, enquanto eu estava sendo mandado embora, sendo desligado em Curitiba, ela estava entregando os documentos dela aqui em Piracicaba de um concurso que ela tinha passado 1 ano antes. E você acha que eu ia falar assim: não, agora eu estou desempregado, você também não vai trabalhar, porque mulher não pode ganhar mais que homem. Para com isso. A gente abriu uma loja, eu, ela e meu pai, quebramos em 1 ano. Ou seja, quem continuou ganhando mais? Ela. 2 anos e pouco ela ganhando mais que eu. Fui lavar carro para tentar dar uma força lá também, irmão, não dava para chegar na mulher, não tinha como. Mas glórias a Deus. Aí esses tempos atrás aí, fui chamado para assar frango. Glória a Deus, vamos assar frango. Assamos frango. Assei um dia frango, na outra semana eu fui contratado para ajudar ele na gestão lá. Top demais, tá vendo? Mas não pode ficar escolhendo. Top demais. E agora, vocês vão perguntar para mim: e agora, você vai ganhar mais que ela? Não sei, nós somos 2 juntos. Não interessa para vocês também. Glórias a Deus, Deus é maravilhoso. A mulher tem que ganhar mais, não tem como, pode ganhar mais. Eu torço a Deus que ela ganhe 5 vezes mais que eu. Glória a Deus por isso. A gente brinca, mas a gente esquece que Deus, antes de entregar uma esposa para o homem, Ele deu a ordem do homem trabalhar. E é verdade isso. Você pode falar: ih, Vinícius, você está aí falando besteira. Vamos ler comigo Gênesis capítulo 2, versículo 15, olha só. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar. Lavrar, gente, é cuidar da terra ali, ó, trabalhar e cuidar e guardar. Ou seja, além de ser protetor daquele lugar, que é a nossa função como homem, eu não vou entrar muito nisso, ele precisava lavrar, ele precisava trabalhar. Só depois que Deus entregou uma mulher, que Deus entregou uma mulher. Então, até me desviei aqui,
Então, vou gravar, ó, gente, vocês gravam isso. E tomou o Senhor o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Gênesis 2, capítulo 5. A gente falou de homem de verdade. Homem de verdade não fica parado esperando as coisas cair do céu. Eu cansei de ver gente de igreja, falando assim, não, eu estou esperando porque Deus vai prover um milagre na minha vida. Irmão, que currículo você entregou? Nenhum, porque Deus ainda vai confirmar. Está de brincadeira. Você não quer trabalhar. E hoje, onde estão essas pessoas? Longe da casa de Deus. Longe da casa de Deus. Então, um homem de verdade corre atrás, vai para cima, entende que a função do homem é trabalhar. Aí tem outra passagem que deixa clara a importância do trabalho. É Provérbios 24, 27. Que diz assim: prepara de fora a tua obra. Eu gosto até de uma outra versão aqui, ó, que eu tenho na minha Bíblia aqui, que eu vou mostrar para vocês. Provérbios 24, 27. Vai dando um glória a Deus e um aleluia aí, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou orar de novo. Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Olha lá, Provérbios 24, 27 diz assim: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo, e depois edifica a tua casa. Quando está falando edifica a tua casa, não quer dizer a construção do imóvel, está querendo dizer a constituição de família. Está falando de você casar e constituir família. Então o homem tem que se preparar para isso, tem que estar trabalhando. E agora eu sei que o culto é para os homens, mas eu vou pedir licença e abrir um parênteses para os jovens. Jovem, vocês têm que pensar em estudar. Vocês estão pensando em querer namorar, em querer noivar, em querer casar. Tem um processo a ser seguido, a palavra nos guia. Sabe, primeiro você precisa ser um bom aluno, aprender, se capacitar para conseguir trabalhar e conseguir trazer sustento para casa. Então para com essa ideia, pensa no futuro. E meninas, vai um aviso para vocês: foge de menino que não quer trabalhar. Para com isso. Se ele não quer trabalhar, ele vai dar que vida para você? Você acha que o pai dele vai ficar bancando a vida dele para o resto da vida? Para. Primeira coisa que tem que olhar no homem, não é o carro que ele anda, é qual o esforço dele. Se ele corre atrás, se ele trabalha, se ele não tem vergonha. Então, jovem, pega isso para vocês, guarda no coração, que eu prometo que vocês vão ter um futuro maravilhoso, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos lá, a gente viu então algumas qualidades dos homens. Então a gente viu que não tem nada a ver com a aparência, com o status do homem. Tem a ver com ele ser ou não de verdade, certo? Então a gente vai voltar para a história de Gideão, que afinal, a gente tem que pregar sobre Gideão, né, pastor? Homem valoroso. O que o Senhor falou para Gideão? Gideão, o Senhor é contigo, homem valoroso. O anjo do Senhor falou, e alguns estudos mostram que aqui foi uma teofania, uma aparição de Deus como anjo. Então era Deus falando com Gideão, falou, ó, homem valoroso. Ou seja, se Deus estava falando isso para Gideão, é porque ele sabia o que Gideão era. Ele sabia que Gideão tinha as qualidades de um homem que podia guiar o seu povo. Isso é importante. Gideão era um homem de verdade. Mas sabe o que pega? Na história de Gideão dá para tirar muita coisa. Mas o que ele estava fazendo quando o anjo chegou? Coloca para mim, se alguém conseguir, versículo 11 do capítulo 6 de Juízes. Versículo 11. A gente vai ler junto, que tem que prestar atenção nisso. Deus tem algo para nos falar hoje, a partir desse texto. Juízes capítulo 6, versículo 11, diz assim: e o anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, ben Abiezer, não é nessa versão que eu li, Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, num lagar, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Outras versões diz, a fim de salvá-lo, de protegê-lo dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, o Senhor é contigo, homem valoroso. Presta atenção numa coisa. Lembra quando a gente falou que Deus colocou Adão no jardim para lavrar e guardar? Gideão estava, olha só, para ele estar malhando o trigo no lagar, ele já tinha cultivado, colhido
e estava aguardando, porque a palavra diz, olha só, a palavra diz, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas, aleluia. Presta atenção numa coisa, Gideão não estava fazendo por ele, Gideão não estava fazendo o gosto dele, Gideão estava fazendo pelo trigo, pelo sustento da sua casa, ele estava fazendo porque ele entendia o chamado que ele tinha como homem de Deus, aleluia, glórias a Deus. E Gideão estava no lagar, e outra vez, quando a gente passa lendo rapidão, a gente fala, tudo bem, ele estava malhando trigo, beleza, mas eu acredito que alguns aqui saibam como é feito o processo de colheita e de malhar o trigo, mas a gente vai passar rapidinho. Primeiro, olha só, primeiro eles têm que ir com uma foice e cortar os grãos maduros da plantação, depois eles pegam e amarram um feixe, e eu já vou falar dessa imagem, eles amarram o feixe, os trigos no feixe, colocam sobre jumentos, sobre carroças e levam até a eira, que é esse lugar. A eira era um lugar em média de 50 por 50, lisa, chão duro, porque daí eles espalhavam o trigo sobre esse chão, olha o tamanho disso, espalhavam o trigo sobre esse chão, e com carroças, animais, e até mesmo algumas plataformas, eles começavam a passar por cima do trigo. Por quê? Porque o trigo tem uma palhinha por cima dele, uma casquinha, quando passa com peso por cima, ela se solta do grão do trigo, e aí, esse lugar, essa eira, era sempre localizada num local estratégico, porque precisava ter vento. Por que precisava ter vento? Olha só, a gente vai passar para uma próxima imagem, aquilo que ele está jogando, para acontecer isso daqui, porque quando eles terminavam de passar com os animais por toda a plantação que eles tinham colhido, vinha alguém no final da tarde que o vento era mais forte, pegava a pá e jogava para cima o trigo. Sabe para quê? Para que o joio e a palha se separasse e ficasse só a semente. Opa, quem vai vir capar para separar o joio do trigo? Hein? Vocês lembram o que João Batista falava? Eu venho com machado, mas ele virá com a pá, para separar o joio do trigo. É isso, vai jogar para o alto, e aquilo que não presta, o vento leva. Então eles faziam isso. Esse era o processo de colheita e de malhar o trigo. Agora, Gideão não estava na eira, Gideão estava no lagar, onde é para pisar uvas, e a gente vai ver na próxima imagem. Olha só, presta atenção numa coisa, esse é um lagar, quase do mesmo tamanho, não é? Para pensar, lembra? Precisava ter 50 por 50, precisava bater vento, precisava ter espaço para entrar com bois, com tudo, e ele estava ali, em média ali 2 por 2, 2 por 1, 80 centímetros de altura, tinha um caniço, como se fosse uma via ali, um caninho, para o suco da uva descer, era ali que ele estava. Agora, por que ele estava ali? Obrigado, gente, Deus abençoe. Por que ele estava ali? Ele estava ali porque lembra que um homem, para guiar o povo, tem que ser cheio do Espírito Santo, e quando ele é cheio do Espírito Santo, ele é cheio de sabedoria. Ei, se é época de trigo, não é época de uva. Então, os inimigos vão me procurar onde? No campo, na eira, porque para eu malhar o trigo eu preciso ir para a eira, eu vou para o lagar, eles jamais vão no lagar me encontrar, eles não vão perder tempo de ir lá. Só que é o seguinte, e aí está o mistério, para malhar o trigo no lagar, não dá para fazer igual a eira, uma que é fundo. Para pensar, igreja, imagina só, Gideão, joelhado, feixe por feixe, batendo, separando, jogando, batendo, separando, grão para cá, batendo, separando e grão para cá, tudo porque ele sabia que dependia dessa atitude dele, o sustento dos seus, o sustento da sua casa. Aleluia, Deus é maravilhoso, e foi por isso que Deus olhou para ele, ele estava fazendo diferente do que todos os outros, todo mundo estava, os inimigos, ele não, sou homem de Deus, eu vou para cima,
eu não vou descansar. E talvez você esteja numa situação difícil, talvez você se encontre hoje numa situação que você fala: Vinícius, eu preciso de mais espaço, eu preciso de mais recurso, eu preciso de boi, de jumento, eu preciso de plataforma, eu preciso de carroça, de foice, mas tudo que eu tenho é o lagar. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, agacha agora no lugar que você tem e começa a malhar esse trigo, porque é dali que vai vir o seu milagre. Aleluia! Presta atenção, na eira você consegue fazer tudo de pé, tem espaço, você consegue ficar de boa. Por isso que muitas vezes, pega isso, Deus vai te dar como única opção o lagar para você correr atrás do seu sustento. Só o lagar, porque para você, calabacheia, para você malhar o trigo, você tem que ajoelhar, para conseguir alcançar a sua vitória e a sua bênção. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Não deixa a oportunidade passar. É um lagar? Faz um lagar mesmo. Uma hora Deus vai abrir a porta, se for da vontade dele, se não for também, vai no lagar o resto da vida. O importante é a gente ir para o céu, é a única coisa que importa. Gideão não deixou de prover para o seu povo, e a gente não vai deixar também de prover para os nossos povos, para a nossa família, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Ele passou por momentos de dúvida, momentos difíceis. No começo ele teve que pedir confirmação, e quando ele queria uma confirmação, ele ofertou. Pega essa. Às vezes a gente quer ficar pedindo as coisas para Deus, e pastor, às vezes é assim: Deus, se o Senhor fizer, eu vou fazer tal coisa. Se o Senhor fizer, eu vou fazer. Se o Senhor me der um carro, eu não falto nenhum culto. Começa a não faltar nenhum culto e pede para Deus te dar um carro. Se doa primeiro, se entrega primeiro, porque a gente tem uma visão de que Deus precisa fazer alguma coisa por nós. Deus precisa fazer alguma coisa para mim, para eu fazer tal coisa para Ele. Deixa eu te falar uma coisa, Deus já fez a única coisa que Ele precisava fazer por nós. Ele entregou o seu Filho na cruz, para que eu e você pudéssemos viver eternamente. Aleluia, Deus é maravilhoso. Aí ele teve a confirmação, aí ele vai e pede confirmação de novo. Aí depois ele tem a confirmação, aí ele chega para Deus e fala: Deus, não fica bravo comigo não, mas me confirma de novo. E Deus vai e confirma de novo. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus quer te dar a resposta, Ele te dá uma, dá duas, dá três, Ele vai te responder. A gente precisa ter fé para buscar a resposta de Deus. A gente precisa ter ousadia para buscar a resposta de Deus. Depois de tudo isso, quem pede oferta para Ele é Deus. E muitas vezes a gente, quando está bem, a gente sente Deus tocando no nosso coração e fala: não, mas agora não é de Deus. Quando a gente quer de Deus, aí quando não é de Deus esse negócio, não é de Deus. Mas a maior oferta que a gente pode dar é a nossa vida. Então, se você ainda não se entregou, hoje se entregue a Jesus. Entregue sua vida a Jesus, é a maior oferta que você pode dar. Nenhum bem nesse mundo, nem se o Elon Musk vender todas as empresas dele, dar todo o dinheiro no altar do Senhor, é capaz de valer mais do que a sua alma, do que você entregar sua vida para Jesus. Aí beleza, ele consegue as confirmações, aí ele fala: não, agora tá certo, Deus está comigo, sou corajoso. Aí ele vai, junta lá o povo que ia lutar com ele, 32 mil homens, vamos arrebentar, ninguém segura nós, 32 mil. Aí Deus percebeu que o povo podia olhar e falar assim: não, é porque eles podem vencer e achar que foi eles, não fui eu que fiz. Aí Deus fala assim: Gideão, chega neles lá e fala assim: ó, quem for tímido e medroso, tchau, vai embora. E o povo ia para a batalha, né, irmão? Tudo corajoso. Foi quase nada embora, só foi 22 mil. Dos 32 mil só ficou 10. Aí você fala: agora azedou, não tem como mais. 10 mil era 32, agora 10. Aí o Deus chega para Gideão e fala: Gideão, é muito ainda. Eu fico imaginando, a Bíblia fala, eu fico imaginando Gideão: ah não, Deus, eu já estava meio com medo com 32 mil, agora com 10 o Senhor quer baixar mais. Eu falaria, não sei vocês, mas eu ficaria com medo.
Mas a gente obedece, né? E daí eu vou ler para vocês entenderem, olha só. Juízes 7, 4 e 7, eu vou rápido para não atrasar. E disse assim: e disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo, já tinha ido embora 22 mil, ainda muito povo, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo? Este contigo irá. Porém de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, este porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Olha só, a gente vai parar aí, depois eu continuo. A gente imagina, né? Bom, o cachorro quando vai beber água, ele faz aquela concha com a língua e puxa, certo? Desperdiça água demais, não é verdade? Cai um monte de água para fora, é uma coisa. O melhor então é agachar e beber direto com a boca, você não desperdiça. Às vezes a gente pensa isso, não é? Olha o que ele continua. E foi o número que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Presta atenção aqui, eu estou finalizando. Presta atenção. Quando o povo desceu lá para beber água, Gideão teve que observar. E tinha um povo que se ajoelhou e colocou o rosto para beber. Certo? Se ajoelhou e colocou o rosto para beber. Eles estão vendo alguma coisa? Eles estão única e exclusivamente com a cara na água. Agora, quando ele fala beber água como um cão, você lembra que eu falei que a língua do cão ela faz aquela concha e leva até a boca? Então olha só, levando a água até a boca. Assim parecia até melhor aos nossos olhos. Aqui desperdiçava um pouquinho. Aqui para saciar a carne naquele momento, a sede, era mais difícil. Mas Deus precisava de homens preparados. Ele não queria homens de mentira, ele queria homens de verdade como Gideão. E deixa eu te falar uma coisa, fazer uma alusão agora. Presta atenção. Quando o povo se ajoelhava e bebia com o rosto ali na água, não tinha com que segurar a espada, certo? A espada. Hoje, deixa eu te falar uma coisa. Deus está limpando milhares de pessoas que te rodeiam, que falam que estão com você para lutar com você. Eles não estão preparados. Deus está deixando alguns poucos, os 300 seus. Talvez os seus 300 possam ser apenas sua esposa. Talvez os seus 300 possam ser sua esposa e seus filhos, os da sua casa, seus pais. E esses 300 são os que, para saciar a sua vontade, não vai abdicar, não vai tirar a mão, não vai perder o foco de segurar a sua espada, porque ele sabe que não se sacia a carne deixando de saciar o Espírito. Aleluia! Glórias a Deus! Deus é maravilhoso. Deus está te entregando hoje 300 e você vai vencer o inimigo. Eu te garanto isso. Não porque eu estou falando, é porque Deus tem promessas aqui nessa noite. Deus tem transformações para fazer nessa noite. Aleluia. Eu vou pedir para que todos se coloquem em pé em nome de Jesus. Os casais que estiverem aqui, você que está com o seu cônjuge, eu vou te pedir para você ficar de frente para ele. Fique de frente, dê as duas mãos para ele. E a gente vai fazer algo profético. Algo profético. Aleluias. Vocês vão repetir o que eu vou falar, em nome de Jesus. E vai ser uma bênção. Declare isso. A partir de hoje. Com força, homem. Vamos lá, é o homem que vai declarar. A partir de hoje. Eu sou o provedor, o protetor e o sacerdote do nosso lar. E nada, fala mais forte, nada vai me impedir de lutar
pelo nosso povo, pois eu sou um homem valoroso. Aleluia, aplauda Jesus, glórias a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é santo, glórias a Deus.